Então vamos nessa, né, meu povo? Dando sequência ao nosso estudo de teorias, aí a última teoria que rege responsabilização civil do Estado, que é muito importante você conhecer, chama-se teoria do risco criado, que também pode aparecer na sua prova como teoria do risco suscitado, tá? Tanto faz. Qualquer um dos dois nomes que aparecer, tudo bem que o risco criado é muito mais normal, mas qualquer um dos dois nomes que aparecer é aceitável. Qual é a ideia dessa teoria? Além dela seguir a lógica da teoria do risco integral, ou seja, o Estado sempre será responsável, aqui também não há excludentes de responsabilização, como há na teoria do risco administrativo, né? Aqui não tem essa excludente. A ideia aqui é que o Estado ele detenha custódia de um bem ou de uma pessoa, tá? E a partir do momento que ele detém essa custódia de bem ou pessoa, o Estado foi responsável por criar uma situação que colocou aquele ente, né, aquele bem, aquela pessoa em risco. Então, a ideia dessa teoria, o conceito por trás dessa teoria, é o fato de o Estado deter alguém como custodiante e ter colocado essa pessoa numa situação de risco. Então, por conta dessa situação de risco, você vai responsabilizar o Estado de forma direta. E aí, de novo, não tem excludente. Caso fortuito, força maior, não posso fazer nada. O problema não é nosso. Então, qual é a jogada dessa teoria? Vamos trabalhar alguns exemplos extremamente recentes, decisões bem importantes, e que são aqueles que demonstram a adesão, nossa, quase que não sai, né? A adesão, pelo amor, o cara não sabe falar onde vem da aula, né? Que demonstra a adesão do sistema brasileiro a essa teoria, tá? Vamos começar falando principalmente do sistema prisional. Porque se você parar para pensar, o sistema prisional, dentro do presídio, você tem a galerinha lá, os presos, né? Essa galera tá ali porque foi o Estado que colocou. E a partir do momento que o Estado põe essa galera no presídio, né, ele vai ter a separação, vai ter as celinhas de todo mundo, vai ter os cantinhos para fazer o totô, aquelas coisinhas legais que o ser humano sempre tem, né? A partir do momento que o Estado coloca essa galera dentro da mesma localidade, é ele que é responsável pelo que vai acontecer. Então, eventuais situações que esses caras se encontrem e a coisa não fique legal, o Estado vai ser responsabilizado. Então, a gente entende que da entrada do preso no presídio, né, da entrada do presidiário ali, até a sua saída, ou até mesmo a sua saída definitiva, não temporária, por favor, o Estado sempre será responsável por ele. Então, vamos aos pequenos detalhes. Primeiro, imagina uma situação de homicídio dentro do presídio. Principalmente o homicídio entre presos. Porque é óbvio para você, eu acho que está meio claro para você, que o Estado vai ser responsável se um agente penitenciário matar alguém ou lesionar alguém dentro do presídio. Uma questão de lógica. Pessoa jurídica, agente público, dano e por aí vai. A questão é entre presos, que é particular matando particular, convenhamos. Aqui que está a jogada. Por que o Estado ele é responsável de forma objetiva por conta desse homicídio? Porque foi o Estado que colocou esses particulares na mesma localidade. Então, era incumbência do Estado não permitir essa comunicação, e sim fazer com que eles se tornassem afastados. Então, a ideia aqui... Você viu que passou uma mosca? Você não viu, eu acabei de tirar, quase que eu engoli. A ideia aqui é que esses caras aqui não se comuniquem. Pelo contrário. Então, se houve uma comunicação ao ponto de resolver num homicídio, e é claro que isso aqui também vai valer para uma lesão corporal, seja ela grave, seja ela básica, mas a decisão mais potente, né, mais importante, foi em relação ao homicídio, né, eventual motim, né, eventual rebelião, né, feito dando motim é muito mais militar do que qualquer outra coisa. Eventual rebelião feita dentro do presídio e tal, isso vai ser responsabilidade do Estado, tá? Então, uma facção criminosa de frente com outra. Caberia ao Estado colocar essas facções em localidades diferentes. O dono de uma boca de fumo e o outro que era dono e que perdeu a vaga. Eles vão querer se matar. Então, cabe ao Estado tomar conta disso. Então, homicídio de preso por outro preso, não importa qual for o motivo, responsabilidade total do Estado. Outra situação de presídio não é só o homicídio, mas também o suicídio. Isso daqui é uma coisa importante porque isso é recente, salvo engano da minha parte, é 2018 essa decisão aqui, tá? O STJ, ele já tinha dado umas decisões sobre isso, salvo engano a decisão definitiva veio em 2018, e ele veio dizendo o seguinte: suicídio de preso também é problema do Estado, o Estado também será objetivamente responsável, responsabilidade objetiva do Estado. Por quê? Cabia ao Estado garantir integridade mental, integridade física. Mas Dalmo, foi ele que se matou, o problema é dele. Tá, você pode concordar ou não, tá? Normalmente quando eu dou aula nas turmas presenciais, quando eu falo disso aqui, metade da turma chia, a outra metade entende, mas com ódio no coração. Não importa, pra prova, né, nossa opinião não vale muita coisa, né? Fazer o quê?
Mas o suicídio se entende pelo quê? O Estado deveria ter identificado aquela situação de depressão, aquela situação de vontade de se matar, deveria ter permitido ali acesso psicológico, né? Um psicólogo trabalhando junto, ter um tratamento, evitar armas, né? Potenciais armas disponíveis na mão desse cara, uma faca, alguma coisa que ele possa utilizar, uma corda, né? Para se matar. Então o Estado foi responsável por não ter garantido esse total controle. Então, por conta disso, o Estado também será responsável. Terceira situação, ó, homicídio e suicídio. Terceira situação, a tal da saidinha temporária. Essa daqui é legal pra cacete, pra não falar outra coisa. Você concorda comigo que a partir do momento que o cara está preso e por algum motivo específico ele detém o direito à saída temporária, ele vai voltar para o presídio depois? Então, nesse meio tempo aqui, o Estado não pode se eximir do que ele vai fazer lá fora, no mundo real. A ideia é que o Estado, quando libera esse cara para temporariamente sair antes que ele volte, o Estado continua responsável por todo esse momento. Então, apesar de não estar, vamos dizer assim, tecnicamente na custódia do Estado, você vai estar juridicamente na custódia do Estado. Foi o Estado que permitiu a saída desse cara. Aí tu imagina, seja por dia das mães, dia dos pais, gente boa, porque Deus quis, não interessa. Imagina a seguinte situação. Esse cara sai, e isso acontece pra cacete. Infelizmente no Brasil isso acontece muito, né? Porque o nosso sistema prisional, ele educa muito bem as pessoas. O cara volta pior pras ruas normalmente, né? Quando a função era pra ser outra. Mas qual é a jogada aqui? O cara sai temporariamente para passar um final de semana, para fazer alguma coisa, para trabalhar que seja, e quando tá lá fora, ele vem a cometer um crime. Não necessariamente tem que ser reincidência, pelo amor de Deus, tá? Se o cara foi preso por estupro e vai lá e mata alguém, não importa. Ele sair e cometer um crime, o Estado é responsável, lógico, vai ter a ação penal. Você lembra disso do começo do nosso curso, né? Do começo da nossa aula desse curso, né? Mas em relação à reparação de dano, o Estado tem que responder. E, de novo, de forma objetiva. Porque o Estado detinha o quê? A custódia desse cara. E graças ao Estado, agora sim fica muito óbvio o nome, teoria do risco criado. O Estado criou a situação de risco ao deixar esse cara sair, mesmo que temporariamente. Deveria ter acompanhado, fiscalizado, um oficial de condicional, né? Igual os Estados Unidos tem lá, que não adianta tanta coisa, mas funciona melhor que o nosso aqui. Mas qual é a jogada? Tem que acompanhar, tem que ter certeza que esse cara não vai cometer nenhum crime lá fora. Cometeu? Vai ter responsabilização do Estado. Beleza? Outra situação, ainda falando em presídio, agora vamos trabalhar o preso, tá? Que a gente está mostrando aqui várias situações de preso contra preso, preso cometendo contra particular. Agora é ato contra o preso. Você tem que lembrar que o Estado, ele sempre tem que garantir integridade física e moral do preso. O que significa? E claro que vai entrar mental, vai entrar um monte de coisa aqui. O que significa isso que está lá no artigo 5º da Constituição Federal? Isso aqui é da própria Constituição. Significa que quando o Estado for colocar a pessoa num presídio, tem que colocar num presídio de qualidade. Também você não vai colocar ele num hotel de luxo. Mas o cara também não vai ter que ter condições ruins de saúde, insalubridade, exposição a doenças. Você sabe que no Brasil isso não acontece, né? Nossos presídios são de altíssima qualidade. A última coisa que você tem é presídio superlotado. Mas vamos fingir que o Brasil seja um país que essas coisas acontecem. É óbvio que a integridade física e moral do cara tá derrubada, né? Eu tenho ido muito a Porto Alegre para ministrar aulas lá, Rio Grande do Sul, e aconteceu recentemente de um albergue lá no Rio Grande do Sul que o Ministério Público entrou com uma ação contra o Estado, por causa das condições, a qualidade de vida que era oferecida para os presos. Claro que você não vai dar canapé pro cara, você não vai dar, né, o cara vai ter caviar, disposição, né, vai ter banho, tratamento bonito, massagem com happy ending, pode escolher, você vai... Não interessa. O que tem que dar é pelo menos uma qualidade digna. Lembre-se da dignidade da pessoa humana. Então, apesar de tudo, o cara pode estar preso porque matou 800 pessoas. Ele ainda é uma pessoa humana, né? É um fundamento da República, artigo 1º da Constituição. Tu não pode esquecer disso. Então, a partir do momento que o Estado ele é omisso num tratamento de qualidade adequado, no mínimo, ao preso, ele também é responsável civilmente pelos danos causados a eventual doença, vai que o cara perde um braço, perde uma perna, essas coisas legais que podem acontecer. Vamos sair do âmbito de presídio e vamos falar de outros âmbitos, como, por exemplo, uma escola. Seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal, não me interessa. Mas se é uma escola constituída pelo Estado, obviamente o Estado detém a custódia dos alunos. Aí imagina você numa creche, teu bebê tá lá, quando você vai buscar teu filho, Deus que me perdoe falar, isso tá tudo arranhado, tudo machucado.
Porque a cuidadora lá destratou o garoto, deu um carinho lá diferente, bateu, ou a menina, claro, né? Você percebeu a jogada? A partir do momento que o Estado detinha custódia, era obrigação dele tomar conta. Então, se você por acaso tem uma pessoa. Eu tô falando de criança, eu sei que é ruim, mas é pra te dar um exemplo pra ficar fixado mesmo. Mas isso também vale pra jovem, pra adolescente, pra mais ou menos adolescente, pra vagabundo, vale pra tudo. Porque tem de tudo, né? Vale pra adulto, não interessa. A partir do momento que tá sob custódia do Estado, o Estado tem que proteger. Sabe, já percebeu que tem aqueles monitores, né, fiscais? Cada cidade chama de um jeito. O cara fica fiscal de corredor, monitor. Fica ali tomando conta, a criancinha corre, para, não corre, para de correr, fica direitinho, vai andando, vai devagar, olha a brincadeira. Porque ele é chato? Pode ser, mas não é por esse motivo. Ele tem que cuidar da criança, evitar que vai numa brincadeira, a criança vai dar uma rasteira na outra, cai de cabeça no chão, aquele sangue jorrando, aquela coisa legal que pode acontecer, sabe? Aquelas brincadeirinhas, tá, vai dar um sustinho, o outro dá um infarto, né? Tudo bem, é criança, mas não pode ser. Então a ideia é que o Estado detenha a custódia. Por isso que o pessoal enche o saco. Não é porque eles são chatos naturalmente, é porque eles têm que encher o saco para garantir. Isso também vale para hospital público, tá, gente? A partir do momento que você está sob a proteção no hospital público, sob cuidado no hospital público, tem que garantir a sua integridade. Porque eu criei aquela situação. Então, uma infecção hospitalar, o cara sofreu ali uma situação em que foi dado o remédio errado. O Estado vai ser responsável sempre, tá? Teve um caso interessante, para não falar outra coisa, lá em Porto Alegre. Eu lembro que eu tava no hotel me preparando para dar aula, aí de manhã cedo aqueles jornais, sabe? Jornal de televisão tá igual jornal impresso, né? Só vê sangue na tela hoje em dia. E mostrando uma cena que eu achei absurda. O pessoal que é de Porto Alegre, o pessoal do Rio Grande do Sul vai lembrar essa história. Foi em 2018 também, recente. Entraram dois carinhas no hospital, tinha um maluquinho lá que tinha sofrido algum dano, estava machucado por alguma coisa em tratamento. Entraram na salinha do tratamento do cara, dispararam no moleque, mataram o moleque e foram embora. E detalhe, mataram errado. Que aquele cara que eles mataram não era que eles estavam procurando. Mas olha que legal. Os caras entraram no hospital, tem vídeo. Entraram na salinha, mataram o maluco, saíram, foram embora e nenhum segurança, nada. O Estado criou essa situação de risco? Criou. Mas o Estado tinha que saber que a criança, o jovem poderia ser... Cara, não interessa. Não tem esse papo. Lembre-se que não há excludente. Se o Estado recebeu aquela pessoa para custodiar, ele tem que garantir total proteção em todos os casos, tá? Todos os casos, não me importa. Beleza? Vamos trabalhar bens também, né? Porque é uma coisa legal você pensar... Imagina um bem penhorado. Você tem um bem seu que é penhorado. Logo ele vai para venda, tal, vai para um leilão para poder se transformar em dinheiro, né? Aquela história básica, né? Na verdade o leilão é bem empenhado, mas não vamos entrar nessa história não. Ele vai entrar naquela discussão de licitação, né? Eu tô puxando licitação que não tem nada a ver com a aula de hoje. Ele vai puxar aquela situação daquele bem para poder converter em dinheiro para pagar uma dívida que você deteve, beleza? Imagina que nesse meio tempo você conseguiu o dinheiro para pagar a dívida. Você foi até a pessoa e falou, olha, não leva a execução não, por favor. Deixa eu pegar o meu bem, reaver meu bem, toma o dinheiro, beleza? Beleza. Você deixou o bem, um carro, novinho, na mão do Estado. Quando você voltou, o carro tá todo danificado, a tintura dele, né? Toda arrebentada, toda porta quebrada, os bancos tudo rasgado. Quando o Estado pegou, o carro estava inteiro. A partir do momento que o Estado guardou, armazenou para levar aquilo para conversão em pecúnio, o Estado é custodiante. Houve prejuízo, houve. O Estado é responsável. Então, quando se fala em bens, claro que essa questão judiciária é mais clássica, mas qualquer tipo de bem, até mesmo um bem empenhado por você. Você deu um bem para poder garantir um empréstimo. Conseguiu pagar o empréstimo, você quer o bem de volta. Aí tu deixou lá um relógio de ouro maciço, recebeu um relógio de ouro falsificado. Alguma coisa aconteceu ali. Responsabilidade do Estado. Tranquilo? Não é difícil. Eu só preciso que você, na hora da prova, perceba o seguinte: o enunciado vai te dar essa ideia. O Estado detém o poder sobre a pessoa, a custódia sobre a pessoa, sobre o bem. O Estado é responsável. Você vai sentir. O enunciado vai te dizer que o Estado tem o controle sobre a proteção daquela pessoa. Obviamente, nessa hora, tu vai esquecer a excludente de responsabilidade, você vai esquecer qualquer regra e você vai aplicar a teoria do risco criado, objetivo, responsabilidade objetiva do Estado. Não tem conversa, tá? Mas se houve omissão do Estado, não é subjetivo? Não. Subjetivo é só lá no risco administrativo, lembra? Então, amigo, aqui não tem conversa. Nem na integral, nem aqui. Tranquilo? Então, próxima aula eu vou trazer para você alguns casos fora
Porque a gente está falando de pessoa jurídica, pessoa de direito privado que presta serviço público, mas existem outras situações que não da esfera de prestação de serviço público, nem da esfera administrativa, em que o Estado também vai se responsabilizar. Falaremos disso no próximo vídeo, beleza? Na próximo vídeo que eu ia falar na próxima aula. Um abraço.